Olá, mulheres, a graça e paz, tudo bem? Vamos a mais uma ministração de célula? Amém? O nosso tema de hoje é Somos chamadas para servir. Amém? Somos chamadas para servir. E vamos ver aqui o livro de Atos 6, de 1 a 7, que diz assim. Atos 6, de 1 a 7, que diz assim. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parece contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe e Prócoro, e Nicanor e Timão, e Parmenas e Nicolau, Prosélio de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicavam muito os números dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Então, que o Senhor hoje vem estar falando grandemente ao nosso coração. Amém, mulheres? A expressão aqui, diácono, vem do grego diaconia e significa serviço. E vamos ver aqui Josué 24:15. Josué 24:15, que diz assim: Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a que servis. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? E em Levítico 19, na parte B do versículo 18, fala assim: Mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amém? Então, nesse versículo aqui, nós encontramos o mandamento de amor. De amor, nesse versículo aqui, né, de Levítico. De amor ao próximo. E que é marcado por quê? Pelo serviço. Como é que nós gostamos de ser tratada? Bem tratada, não é isso? A gente gosta que as pessoas nos tratem bem, falem bem da gente. Então, temos que ter o quê? É o primeiro mandamento. Ama o teu próximo. O primeiro mandamento é amar o Senhor acima de todas as coisas, lógico, né? Agora eu falo assim, com relação ao nosso próximo. Ama o nosso próximo. Amém? E aqui no versículo em Josué 24:15, né? Josué conclama o povo a obediência, a lealdade e a fidelidade a Deus como uma rotina diária. Como uma rotina diária, a obediência e fidelidade a Deus. Amém? Então, quando falamos em servir, podemos observar 2 pontos aqui. Quero falar aqui do primeiro ponto, que Jesus é o maior exemplo de serviço. Jesus é o maior exemplo. Né? No Novo Testamento, o termo diaconia, antes de ser aplicado como uma função no corpo de Cristo, ele é usado para expressar a missão do próprio Senhor Jesus. Aqui em Marcos 10:45 diz assim:
Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Amém? Em Filipenses 2, do 5 ao 7, fala assim. Filipenses 2, 5 a 7 fala assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Amém? Glória a Deus, né? Então é por isso que o maior exemplo de serviço é o Senhor Jesus, né? O nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ele é o maior exemplo de serviço, amém? Porque ele escolheu esvaziar-se de si mesmo. E é isso que nós temos que fazer. Esvaziar de nós mesmos. Esvaziar de quê? De toda a ira, de todo rancor, de toda arrogância, de toda prepotência, né? Até mesmo para aquelas pessoas que intentaram mal contra nós, né? Nos prejudicar de alguma forma. Porque o que acontece? Não podemos pagar o mal com o mal. Se a gente parar para ficar sempre tentando pagar o mal com o mal, isso vai se desencadeando algo terrível. Amém, mulheres? E o segundo ponto aqui que nós podemos analisar é analisar cada um. Nos analisar e analisar o nosso próximo. Amém? Marcos 10, de 42 e 43, vamos ver aqui Marcos 10, de 42, versículo 42 e 43, diz assim: mas Jesus, chamando a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes da gente deles se assenhoreiam e os seus grandes usos de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Amém? Então, imagine o Rei da Glória, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que os anjos adoram, aquele que os anjos servem para ele, né? Que o honra o tempo todo. Veio ao mundo com o propósito de quê? De servir. Se o Senhor veio com o propósito de servir, quem somos nós para nos negar a isso? Hein? Quem somos nós? Às vezes eu fico assim observando, sabe, a atitude de algumas pessoas. Muitas das vezes por ter um certo grau de estudo, ou uma certa condição financeira, ou até mesmo um cargo melhor, tenta humilhar, né? As pessoas que estão com um patamar mais abaixo, né? Com arrogância, prepotência e humilhando, né? Eu antes eu sentia assim um certo repúdio, né? E quando eu passei a ter um certo conhecimento da palavra, eu mudei a minha concepção com relação a essas pessoas. Hoje, o sentimento que eu tenho, eu diria que é um sentimento de, eu não diria pena, mas de misericórdia por essa pessoa. Eu sinto muita dó. Não sei se talvez essa seria a palavra mais bem aplicada, né? Por quê? Porque é uma pessoa que não conhece a essência do Senhor Jesus, que é servir. Não conhece a essência, né? E é triste uma pessoa que não conhece a essência de Deus, a essência do Senhor Jesus, né? E eu costumo dizer que eu comparo essa pessoa assim como uma árvore aparentemente frondosa, né? Mas que suas raízes não têm profundidade. Não tem profundidade nessa raiz. E se não tem profundidade, portanto, não tem nutriente suficiente
para dar bons frutos. Então, é lastimável, né, quando você vê uma pessoa assim. Nós vemos aqui, no capítulo 6 de Atos, todo o capítulo praticamente, né? Entendemos que o quê? Que o foco do serviço são as pessoas. Ele fala sobre Moisés, que tirou o povo da terra do Egito. Ele fala sobre o rei Salomão e vários outros líderes da Bíblia, né? Fala aqui sobre o serviço. Aí você pode dizer assim, Marli, mas você quer dizer o quê? Que eu tenho que baixar a cabeça para todo mundo servir e tal. Não. Uma coisa é ser servo, outra coisa é ser subserviente. Subserviência é diferente, né? Subserviência é quando uma pessoa cumpre regras ou ordens de modo, digamos assim, humilhante, né? Com uma certa adulação ou bajulação por outra pessoa. E vou te dizer, temos que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, quando lidamos com esse tipo de pessoa, né? Com pessoas prepotentes, com pessoas arrogantes, né? Que se acham que estão acima de tudo e de todos, que se acham o Deus, o bambambam. Bam, bam. Então temos que ter muito, mas muito cuidado mesmo quando lidamos com esse tipo de pessoa, para não nos deixarmos sucumbir pela subserviência. Temos que ter muito cuidado. Temos que pedir sabedoria a Deus para lidar com essa pessoa, para não se tornar subserviente a elas, ou também não começarmos a entrar em atritos com essa pessoa. Então temos que ter muita sabedoria, pedir ao Senhor que nos direcione para tratar com esse tipo de pessoa, porque realmente esse tipo de pessoa são pessoas que nós temos que estar orando por elas. Amém? Então, o serviço, né, ou a diaconia começa com a transformação do nosso caráter. Sabia disso? Pois é, começa com a transformação do nosso caráter, né? E o maior propósito do serviço cristão é o crescimento do reino. Esse é o maior propósito. Amém? Amém, mulheres? Então esse é o maior propósito nosso. Então temos que estar pedindo a Deus todo dia, Senhor, molda o nosso caráter. Senhor, me ensina a ser servo. Senhor, olha, me ensina como lidar com as pessoas difíceis, né? E o Senhor vai estar te honrando, vai estar te moldando o seu caráter para que você venha estar fazendo a obra do Senhor de maneira que venha estar glorificando o nome dele. Amém? Então eu queria deixar aqui umas reflexões, né? Como eu sempre deixo no final de cada palavra. Então, para você refletir, mulher, de que maneira você está servindo ao Senhor? De que maneira? Você está tirando um pouco do seu tempo para estar em sua presença, prestando culto e adoração a Ele? De que maneira você está servindo ao Senhor? Você está executando o ID, pregando o Evangelho e cuidando das vidas que Ele coloca em seu caminho? De que maneira você está servindo ao Senhor? Como você tem cuidado de sua casa? Hein, mulheres? Como você tem cuidado de sua casa? Pois o seu primeiro e principal ministério é a sua família, é a sua casa. Então, como é que você está tendo cuidado? Você é aquela amiga perfeita, aquela pessoa, irmãzinha em Cristo maravilhosa, da porta da rua para fora? Ou dentro da tua casa, você também está sendo uma mulher perfeita, a filha perfeita, a mãe perfeita? Como é que você está servindo a Deus, mulher? Como é que você está servindo ao Senhor? Amém? Então, que sejamos conhecidas
por servir em amor para a glória de Deus e expansão do seu reino. Amém, mulheres? Então, que o Senhor esteja te dando sabedoria para ser serva, sabedoria para servir ao Senhor na tua casa, honrando tua casa, honrando teu marido, honrando teu trabalho, teus filhos. Amém? Que o Senhor continue te abençoando rica e poderosamente. Amém? E até a próxima ministração de célula.